participa? Bom dia, Ju. Eu participo. Tá todo mundo Vânia, dando você oi. participa Bom também? dia. Vânia, Oi? Você você quer participa participar? também do sorteio? Sim. Ali também? Ele só veio, foi embora, tá, pessoal? Então, vamos lá. Deixei aqui prontinho. Então, tem todos os nomes aqui: Mari, Cami, Chafi, Vânia, Rosana e Aline, certo? Certo. Aline! Uhul. Só porque ela foi relaxada, só porque ela relaxou, Né? Ainda bem Exatamente. que Foi ela um conseguiu relaxamento. acertar, hein? relaxamento. Eu achei que ia cair o Chafi hoje. A Camila Também tava tava falando isso jogando uma desde energia, ontem. assim, Eu pensei isso também. Eu falei, bom, a apresentação não vai ter, né? Mas tudo bem. Não vai ter aqui também, chefe, fica tranquilo. Time sem apresentação, estamos juntos ali. Mas eu estava pensando isso, falei, acho que sou eu amanhã. Ontem eu pensei isso, né? Mas tudo bem. Então Vamos lá. ainda bem que deu tudo certo. Então tá, então esse é o capítulo 2, o pai das OKRs. E aí ele começa, esse capítulo ele fala sobre o Andy Grove, né? E tem uma frase dele logo no começo que há tantas pessoas que trabalham tanto e conseguem tão pouco. Então aqui eu já entendo que ele questiona a questão da produtividade, né? De ficar fazendo as coisas loucamente, mas sem um foco, sem um objetivo, sem clareza de propósito. E aí ele conta, tem muita história nesse capítulo, né? Então ele começa contando ali que no verão de 1975, que ele estava na Harvard e que ele estava desempregado e que ele estava procurando, né, um emprego. Ele até fala assim, né, que ele queria conseguir um estágio em uma das empresas de risco do Vale. E ele foi atrás disso. E aí ele foi indicado para ser gerente de marketing. Ele foi indicado pelo gerente de marketing. E ele conseguiu um estágio. E Por ele coincidência. Por coincidência, na empresa da ex-namorada dele. Nem que a foi de ex-namorada dele propósito. trabalhava. Nem tava mordido, né? Tudo bem. Ele simplesmente tropeçou na empresa dela, né? Mas tudo bem. E ele conseguiu um estágio, né? Então ele fala assim que o estágio no modelo em crescimento de empresas de tecnologia, o estágio descolado. E ele foi nesse estágio, ele fez muitas coisas muito legais aqui que ele vai contando, vai relatando. E ele fala que até, né, o Bill chamou ele e falou, né, John, vamos deixar claro uma coisa, há um cara que está liderando as operações aqui e é o Andy Grove, ou seja, o cara já situou ele desde o começo que esse cara era um cara que era para ele colar, que era um cara que era para ele ficar atento, que estava fazendo muitas mudanças significativas. E aí ele fala que a Intel, que é essa empresa, né, que ele trabalhou, nem sei se vocês conhecem essa empresinha aí, qualquer, que era um laboratório de inovação. E que o Grove adorava isso, né? Que ele podia testar várias coisas, que ele adorava ensinar e que ele estava colhendo os benefícios disso tudo. E que ele traçou a história da empresa, né, ano após ano, que ele presumiu os principais objetivos, e assim, ele já vai falando de coisas bem audaciosas, né? Então, uma margem de lucro 2 vezes maior do que a norma da indústria, e por aí vai. Que ele via, né, que ele criava cargos desafiadores, que ele olhava muito para oportunidades de crescimento. E eu achei incrível essa parte que ele fala assim, a expertise era muito valorizada por lá. É por isso que as pessoas eram contratadas e é por isso que eram promovidas. Sua eficácia em traduzir esse conhecimento em resultados era descartável. Temos a tendência de fazer exatamente o oposto. Quase não importa, lá na Intel, né, ele está falando da Intel,
quase não importa o que você sabe, tendemos a valorizar aquilo aqui, o que se pode fazer com o que você sabe, ou alcançar e realmente realizar. Então, ele fala que era disruptivo isso, né? Que não se importava com a formação, e se importava realmente com o que você sabia fazer, com o que você, tipo, se dispunha a fazer, na verdade, né? Não é aquele lance de transformar conhecimento em sabedoria. Então, isso, numa época em que os diplomas e que a gente está falando de gente que fala que estuda em grandes universidades a nível mundial, mas mesmo assim, o que eles mais levavam em conta e consideravam na permanência, na promoção das pessoas, era o poder de realização. Foi isso que eu entendi, assim, de todo esse contexto que ele traz, né? Então, quase não importa o que você sabe, e sim o que você consegue colocar em prática, né? Ele até questiona que uma afirmação do mundo real sobre realizações acima das credenciais. Então, de novo, isso é bem disruptivo. Se a gente for pensar, isso é disruptivo até hoje, né? Porque a gente tem uma tendência de perguntar de formação e tudo mais, mas que tem se tornado cada vez mais, as pessoas são multidisciplinares e às vezes você pega e conversa com uma pessoa que ela, né, tem uma formação X, mas ela atua na outra área muito bem, transita bem nas coisas, enfim, e foi atrás de se aperfeiçoar. E aí eles falam sobre o resultado ser mensurável, que precisa ser mensurável, que precisa responder sim ou não ao final, né? Então, você deve olhar para ele e dizer, foi realizado ou não foi realizado, ponto. Simples assim, sem julgamentos. E que o Grove, ele tinha um sistema muito simples, que a simplicidade era o principal atrativo desse sistema. E eles contam aqui no livro sobre... Eles fazem um contexto histórico ali. Então, traz a questão da administração científica com Taylor, que você sabia exatamente o que as pessoas faziam, né? Tinham que fazer, e depois elas viam como fazer aquilo da maneira mais barata. E isso se atrela muito à questão de produtividade, de produção, na verdade, né? E que os resultados, eles eram nítidos e hierárquicos. Então, que haviam aqueles que davam ordens e aqueles que recebiam as ordens e executavam sem questionar. Então, era esse modelo que era ensinado na administração científica. E que depois, meio século depois, o Drucker, né, ele trouxe já uma demolição para isso, que foi o quê? Ele trouxe a questão de um novo ideal de gestão mais humanizado e que, ele fala assim, né, ele concebeu um novo ideal de gestão mais humanizado, embora orientado por resultados também. Então, uma empresa, ela deveria ser uma comunidade construída sob confiança e respeito pelos trabalhadores e não apenas uma máquina de produzir lucro. Então, só isso já foi uma mudança bem grande. E que eles queriam mudar, né, algumas coisas, porque o que foi visto, né, ao longo do tempo é que isso se atrelava muito a coisas mais de produção mesmo, e pouco a conhecimento. Porque até tem um momento aqui, não lembro agora qual é, porque eu marco tanta coisa que minhas marcações, meu marido falando até, meu Deus, suas marcações são o livro inteiro ali. Eu falei, isso mesmo. Todo livro está colorido. Mas, assim, eu lembro que em alguma das partes ele fala, né, que as empresas, que você pagar uma pessoa para fazer uma coisa é diferente de pagar uma pessoa para pensar. Então, o princípio tem que ser diferente, né? Então, foram algumas mudanças que foram acontecendo ao longo do tempo. E aí, em 1954, né, tem o livro da Prática da Administração. O Drucker, ele chamou de administração por objetivos, isso que a gente está falando até aqui. Então, objetivos e autocontrole, na verdade. E aí ele trouxe essa mudança, né, como disse anteriormente, 50 anos depois. Isso, né, a sigla seria APO. Então, já foi uma transição aí
de Taylor para Drucker. E aí, em algum momento, notou-se que isso também não estava 100% alinhado, né? Então, assim, as limitações dessas APOs, elas alcançavam essas empresas e que as metas eram planejadas de forma central e lenta e desaguavam na hierarquia. Em outras, as metas ficavam estagnadas por falta de atualização, ficavam presas, né? E eram limitadas e tudo mais. E o mais letal de tudo, desse modelo de APO, né? Não sei se é assim que fala, APO, é que se vinculava a salários e a bônus. Aí aqui eu buguei, né? Eu falei, nossa, né? Tipo, eu sei que tem até um capítulo ali que ele fala que ele explica mais sobre essa questão, eu não consegui ler, gente, que ele fala sobre não atrelar, né? Os OKRs a salários e bônus. Para mim foi, tipo, um momento que eu parei, assim, fiquei refletindo. Mas, enfim, e aí esse foi o ponto de partida. Então, as APOs, elas até aqui funcionavam, mas foi um momento que não funcionou, para ele, pelo menos, né, para o Grove, que era inovador, disruptivo e tal, ele começou a questionar outros formatos de fazer isso. E aí, né, dizem que foi um salto quântico isso, que foi aplicar esses princípios de produção industrial a profissões mais soft. É nessa parte aqui que ele fala sobre essa questão de valorizar, criar um ambiente que valorize e enfatize o resultado, né? Mas que era fundamental, como que ele fala aqui, trazer enfoque ao resultado é fundamental para o aumento da produtividade, enquanto procurar aumentar a atividade pode resultar exatamente no oposto. E daí aqui, ó, o Grove, ele tinha 2 enigmas em mãos. Como podemos definir e medir o resultado dos trabalhadores do conhecimento e o que pode ser feito para aumentar esse resultado? Então, foram essas coisas que fizeram ele criar e se tornar o pai das OKRs. E ele queria uma maneira mais agradável de fazer as pessoas trabalhar. Bom, basicamente era isso, né? Gerar resultados e tal, mas que fosse mais leve, assim, né? Que fosse, claro, inspirador, né? Que entra na questão do objetivo ser compartilhado. Então, o Grove chamou o sistema de definição de APOI, né? Que era a Administração por Objetivos da Intel. Então, antes de transformar isso, né, no que a gente conhece agora, isso foi chamado dessa forma. E ele raramente mencionava objetivos sem vinculados a resultado-chave. Então, sempre estava vinculado a um resultado que tinha que estar claro, que deveria ser compartilhado com todos. E aí tem uma comparação, então, entre as APOs e os OKRs da Intel, né, que aqui já está chamando de OKRs, e aí seria, então, né, enquanto as APOs, elas perguntam o que, né, são anuais, são privadas e limitadas, são de cima para baixo, vinculadas à remuneração e avessas ao risco, as OKRs, ou aqui, né, como ele tinha chamado anteriormente, né, de a administração dos objetivos da Intel, que inspirou tudo isso que a gente conhece agora, perguntava o que e como, era trimestral ou mensal, público e transparente, e era de baixo para cima ou lateral, então 50%, então um pouco vinha de cima e um pouco era construído junto, e era separado da remuneração e também era agressivo e determinado. Então, essas são as principais diferenças do modelo anterior para esse novo modelo que foi se adotando ao longo do tempo. E aí tem um exemplo aqui, né, que então, demonstrar o desempenho superior do 8080 em comparação ao Motorola 6800. Esse é o objetivo. E aí, resultados-chave. Tem 4 resultados-chave. Então, entregar 5 benchmarks
desenvolver uma demonstração, desenvolver os materiais de treinamento e vendas para a equipe de campo e ligar para 3 clientes a fim de provar que o material funciona. Então, um objetivo e 4 formas de medir isso, né? Então, 4 resultados-chave atrelados a esse objetivo. E o que foi dito que é a força vital da Intel, né? Então, que eles foram construindo isso, né? Que aos pouquinhos, e foram mostrando para as pessoas. Então, ele fala assim que, né, nunca havia trabalhado em um lugar no qual você escrevia suas metas, muito menos no qual você poderia ver as metas dos outros, até as metas do CEO. Então, é aquele negócio de muito melindre, fica muito oculto, né? E coloca na parede ali e tá aqui, entendeu? Então, esse compartilhamento, pensem hoje que a gente tem tanto acesso à informação e que ainda existem muitas empresas com tantos melindres, né? Mas o quanto foi, assim, colocar, né, claramente o que deveria ser atingido, qual era o foco do trabalho naquele mês ou naquele trimestre, como foi dito aqui, que é o ideal para se trabalhar as OKRs, né? Então, as OKRs, elas apoiavam, inclusive, para dizer não. Então, tem aquela coisa assim, né? Ah, mas como que eu vou me portar? Como que eu vou dizer não? Se fulano me pedir alguma coisa. Olha para as suas OKRs. Faz sentido aquilo que está sendo pedido? Claro que a gente não pode ser nem tão, assim, né? Nem tão 8, nem 80. Mas aquilo faz, de alguma forma, parte ou não? E aí você tem uma liberdade de conseguir dizer não ou sim de acordo com isso. Facilita a vida. E, ao longo da era do Grove, os OKRs eles se tornaram a força vital da Intel e eles permaneciam na frente, no centro das reuniões semanais, quinzenais e mensais e trimestrais. Então, foi assim que a Intel gerenciou dezenas de milhares de pessoas com vários projetos aí simultaneamente. Então, além de escrever os benchmarks, né, o John, né, que está escrevendo aqui. Então, ele fala assim que ele treinou a equipe de vendas, né, nacional da Intel, então, traduzindo, ele foi crescendo ali, que ele falou assim, o Grove ficou sabendo que a pessoa mais experiente de 80-80 era um estagiário de 24 anos. Então, assim, ele já era reconhecido mesmo ele sendo um estagiário, né? E aí foram vindo oportunidades, ele conta que ele foi para a Europa e que aconteceram uma série de coisas aqui ao longo disso. E aí ele fala assim, né, que o Andy Grove é o OKR encarnado, que em 1970, então, após o nascimento da indústria de computadores pessoais, era uma época repleta de ideias inovadoras, empreendedores iniciantes, que ele era um peixe pequeno ainda, né, um gerente de produto no primeiro ano, e que ele disse que ele levava algumas ideias e o Grove tinha uma facilidade de julgar essas ideias, né? Então ele conta assim, né, que ele deu uma olhada numa das ideias e falou: esses caras fazem isso por hobby, não vamos entrar nesse negócio. Então ele decidiu que eles não iam entrar nessa e fala, né, o John fala, né, meu grande sonho foi esmagado. A Intel nunca entrou no mercado de PCs. Então, traduzindo, por que ele fala que é encarnado? Porque ele tinha tanta clareza de objetivos e tanta clareza do que, assim, não digo nem que 100% sabia o que funcionava, né? Mas de para onde estava indo, que ele não desviou, tá? Então, a gente sabe que a gente tem muitas distrações e que a facilidade de desviar o olhar é muito fácil, é muito grande, então ele conseguia fazer isso, né? Então, até um dos comentários é que ele era um líder compassivo, que ele via as falhas e que ele tentava ajustar isso o mais rápido possível, encontrar um outro papel, enfim.
que ele era, por natureza, um solucionador de problemas. E que, como diz um historiador da Intel, ele parecia saber exatamente aquilo que queria e como que ele alcançava. Bem inspirador. Então, em 78, em Chicago, e eles se casaram, e ele se tornou representante técnico da região do centro-oeste dos Estados Unidos. Foi o melhor trabalho que ele já teve, ele fala, que ele adorava ajudar os clientes a produzir uma máquina de diálise melhor, um controlador de semáforos, enfim. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Essa época ele saiu da Intel, né? É isso, gente? Eu nunca fiquei tão ansiosa para te interromper. Sério? Estou me controlando para não falar. Não, é porque... Pode falar, se quiser. É porque eu tô vendo, porque teve um monte de coisa aqui que eu pulei, porque é muita historinha no meio do rolê aqui. Eu tô vendo aqui, né, depois de passar 18 meses como gerente de produto. Daí ele foi lá para vendas, ele superou lá a cota de 1 milhão lá que ele tinha que vender, mas daí no final praticamente ele saiu. A moral da história, ele saiu. Exatamente. Então tá. Então, beleza. Obrigada, Rô, pelo complemento. Então tá. Então, depois de Chicago, ele voltou como gerente de marketing. Ele contratou uma equipe pequena, ele orientou o trabalho dessas pessoas e começou a medir em relação às suas expectativas. Ele falou mais disciplina e mais ele conseguiu, né, ter mais disciplina, mais constância, né, confiava nos OKRs para me comunicar com clareza e ajudar a minha equipe a realizar nosso trabalho mais importante, né? Então Sim. ele pôde agora aplicar com uma equipe, né? Sim, exatamente. Obrigada, Rô. E aí, em 1980, né, surgiu uma oportunidade na Kleiner Perkins para alavancar a formação técnica do trabalho dele a novas empresas. Beleza. Então, a contação de história vai mais ou menos até aí. E aí, então, pensem que a gente foi lá de 50 para 80, né? Então, é bastante tempo, assim, falando. E aí, o legado, né? Qual foi o legado que o Andy Grove deixou, né? Então, o Andy Grove morreu aos 79 anos, com de Parkinson, né? E que foi chamado como uma das personalidades mais aclamadas, influentes da era da computação e da internet. E que ele mudou a forma, ele fala assim, né, que como vivemos, que em 97, 3 décadas depois de muitos experimentos, né, ele foi nomeado o Homem do Ano da revista Time, o principal responsável pelo incrível crescimento do poder e do potencial inovador dos microchips. Então, ele era um híbrido raro e um tecnólogo supremo e o maior executivo-chefe de sua época. E aí, né, isso é uma homenagem, que ele faz muita falta, que segundo o autor traz, né, que teve a honra de conviver com ele. E aí tem uma parte mais prática, né? Então, assim, vai para a higiene básica do Grove para os OKRs, que foi a parte que eu mais gostei, confesso. Então, os OKRs são um legado, sua prática de gestão mais valiosa e duradoura, né? Então, menos é mais, alguns poucos objetivos extremamente bem escolhidos devem ser utilizados, transmitir uma mensagem clara ao dizer sim, ao dizer não. Então, tem que sempre atrelar essa resposta objetiva, clara de sim ou não, e que cada objetivo deve ser vinculado a, no máximo, 5 resultados-chave. Então, lembram que eu falei lá anteriormente que eram 4, foram 4. Deixa eu só diminuir o Fidel aqui, peraí. Então, o exemplo que eu trouxe ali antes, que o livro traz, eram 4, né? Então, um objetivo, aliás, e 4 resultados-chave. Aqui ele está dizendo que deve se utilizar no máximo 5. A gente vai se aprofundar no capítulo 4, mas já é uma dica de antemão. Definir metas de baixo para cima. Então, até comparando com o modelo lá da APO,
que era de cima para baixo, isso é uma mudança. E por que é indicado isso? Porque promove o engajamento das equipes, dos indivíduos, que eles são incentivados, porque eles são convidados a criar, né? Então, o que é dito aqui é que metade dos seus próprios OKRs devem ser criados pelas próprias pessoas, pelos próprios profissionais. E que quando todas as metas são estabelecidas de cima para baixo, há uma corrosão na motivação. Então, esse é o argumento, né? O aumento do engajamento. Também, terceira dica, digamos assim, é que não deve ter imposições. Então, os OKRs são um contrato social cooperativo para estabelecer prioridades e definir como o progresso será medido. Então, quando fala de cooperativo, de novo, trazer as pessoas para criar junto, ser algo que faça sentido e tudo mais. Tem que ser flexível. Então, se o clima mudar e o objetivo não parecer mais prático ou relevante, os resultados eles precisam ser modificados ou até mesmo descartados. Então, de novo, isso é uma grande mudança, porque pensem que antes era de 1 ano, e aí agora a gente está falando de períodos menores, e que se acontecer, mesmo dentro de um trimestre, não fazer mais sentido, não fizer mais sentido, muda, descarta, faz alguma coisa. Então, a flexibilidade é bem importante. Ousar falhar. Então, a produção tenderá a ser maior. Quando todos lutarem por um nível de conquista, além de seu alcance imediato. Essa definição de metas é extremamente importante se o que você quer é o desempenho máximo de si e dos subordinados. Então, até fala, né, que os OKRs devem ser desconfortáveis e inatingíveis. Eu até fico questionando esses inatingíveis, que inatingível parece tão contrário à smartização, né? Então, que tem que ser alcançável e tal, mas eu entendo o lance da gente não colocar só até onde a gente já sabe que pode ir, né? Então, ousar, se desafiar e tudo mais. Metas excepcionais, elas levam as organizações a outros patamares, esse é o argumento principal. Então, os OKRs, eles são uma ferramenta e não uma arma. Tem o objetivo de acompanhar uma pessoa a fim de colocar um cronômetro na mão dela, para que assim ela consiga, para que assim ela possa avaliar seu próprio desempenho. Então, ela tem, de novo, clareza do que ela vai ser cobrada e do que ela deve entregar no final do dia, da semana, do mês, do trimestre, enfim. E aí, a última dica é para ser paciente e resoluto, né? Então, uma organização pode precisar de até 4 ou 5 ciclos trimestrais para conseguir, de fato, adotar esse sistema. Então, são essas as dicas. Como eu disse, foi o que eu mais gostei. Então, são menos é mais, defina metas de baixo para cima, sem imposições, seja flexível, ouse falhar, uma ferramenta e não uma arma, e seja paciente e resoluto. Então, são 7 dicas aí que são o que fecham esse capítulo. Na verdade, né, tirando todas as historinhas que eu acho que são legais, envolve a gente na leitura, mas eu acho que são 2 coisas muito importantes. Aquela tabelinha que ele compara o APO lá com o OKR, né, com os OKRs, e o último quadro que são essas dicas. Eu acho que o ponto central, não sei se eu esqueci mais alguma coisa, mas o ponto central desse capítulo, se fosse resumir, são esses 2 itens, não sei a opinião de vocês. Eu só acrescentaria aquela questão que ele diz, além disso que você falou, não interessa o quanto você sabe, mas como você usa o que você sabe. Isso é questão de teoria e prática que a gente já falou várias vezes, né? Até mesmo eu tinha dado, nem lembro que livro foi que eu tinha dado exemplo de faculdade, né, que contrata só professores com mestrado, doutorado, blá, 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 só que muitas vezes não tem a experiência na prática, nunca dirigiu uma empresa, nunca foi no chão de fábrica, não menosprezando, ao contrário, a questão teórica, porém,
o ideal é que tenha um mix aí, um Mix, né? híbrido, um modelo híbrido das duas situações. Então, esse eu achei bem interessante também essa frase dele. Perfeito, Chay, eu também acho. Me chamou a atenção quando eu li essa parte também da diferença das contratações, né? Eu vou falar que o que eu mais gostei foi como ele trouxe qual era a meta dele, qual era o OKR dele, porque isso para mim clareou que, por exemplo, o CEO tem essa meta e a gente está passando por isso agora. Então, como que eu consigo dividir? Como que eu trago isso para mim? Como que eu trago para a equipe? Como que eu comunico isso para a equipe? Qual é a clareza que o gestor tem que estar sabendo, que o funcionário sabe do CEO? Então, eu acho que mostrar como funcionava na prática, isso para mim fez muito sentido. Que eu acho que eu ainda estava com um pouco de dificuldade dentro, você só lendo teoria, sem entender na prática, sem ter o exemplo. E ali para mim parece que deu uma clareada. Falei, puta, ok, então tem principal e a gente vai desdobrando. Então isso para mim foi super legal. Fez bastante sentido também. Mas o último quadro é demais, né? O último quadro, sem dúvida. Sim. Uhum. Que eu gostei, assim, dessa parte, assim, histórica, assim mesmo, sabe? Que ele traz ali desde quando a teoria mais clássica, né? Daí vindo, né, até o Peter Drucker, né? Que também tipo o cara, né, da administração, né, mas mesmo assim ele desconstrói isso, né, e de certa forma, né, por isso que ele fala que não, ele se recusa a falar o AP ou I, né, que é o da Intel, ele falou assim, não, é totalmente diferente, né, não dá para chamar da mesma coisa, né, então e eu fico pensando, assim, me deixou, assim, refletindo, porque se você for ver, daí de novo, né, eu fico fazendo um paralelo das gerações, né, das pessoas, o que elas estavam vivendo em cada época, né, qual que era o tipo de pensamento e comportamento de cada época, e eu fico pensando se daqui a um tempo já não vai ser não vão ser os OKRs, vai mudar ainda isso, porque porque o que motivou ele a mudar é realmente a motivação das pessoas, né? Fazer com que elas conquistassem os objetivos, né? E, lógico, com muito mais clareza, enfim, né? E daí eu fico pensando, tá, e daqui a um tempo talvez o que motive seja outra coisa, então só Eu pensei isso ontem, Rora, que eu li ontem reflexão. de manhã, e foi exatamente a minha impressão também, né? Na verdade, são ciclos, né? A gente vai aprendendo e vai ajustando. Assim Uhum, como antes ele tinha lá o sim, APO, depois mudou para OKR, uhum, daqui um ano, dois já não vai ser mais esse nome, a gente já vai estar falando sim, de outra sigla, outro significado e melhor, enfim. Assim como nós uhum, temos várias ferramentas que, no final das contas, elas servem, ferramentas de qualidade, servem para achar a causa raiz do problema. Só que você tem N, né, modelos que você pode utilizar. Não significa que um é melhor que o outro, dependendo de cada uhum, situação. É questão de adaptação. E a mesma coisa, alguns anos atrás a gente nem falava em OKR, KPI, o que era isso, não se falava nisso. uhum, Já se usava, porém, usava-se indicadores, sempre foram usados, já tínhamos objetivos nas empresas, porém nunca foi moldado dessa maneira, ou pelo menos eu desconheço, né, que tinha sido moldado dessa maneira. Então, a mesma coisa, daqui a um tempo já vai mudar, o OKR e o uhum. KPI já vão estar defasados. Não, agora é outro modelo, né? E essa a mudança constante, evolução Sim, constante que é interessante, né? A gente eu só não achei pode que já. ficar a gente só não pode ficar louco com isso de querer saber tudo, aprender tudo ao mesmo tempo, que não vai rolar. É, não, achei que já, né, para os OKR já foi um salto, né, tremendo, assim, né? E que a gente tava falando, né, no que a Aline falou, né, hoje mesmo as empresas ainda não aplicam isso, estão muito longe de aplicar, né? Então, né, quando é o momento que elas começarem a aplicar, quem sabe? Ô, gente, Mas, mas vocês não tiveram a sensação de que faz sentido a linha do tempo? Então, de Muito ter. legal. E isso para mim, tipo, como a gente foi melhorando, igual já falou, como a gente, meu Deus, aonde a gente vai chegar, né?
E às vezes eu fico pensando, meu Deus, por que que essa pessoa não... Por que que a gente não pensou nisso antes, entendeu? É tão óbvio, né? É tão óbvio agora olhar como que a gente não pensou, né? Essa sensação que dá, mas para mim faz muito sentido a linha do tempo e com os acontecimentos históricos também, né? Então, meu Sim. Deus, aonde a gente vai chegar? Eu tenho essa ansiedade já. Assim, o que me chamou a atenção, além do perfil, né, do Grove, porque, assim, ele tem um perfil muito prático, né, de colocar as coisas para fazer acontecer. Então, veio ao encontro o perfil dele com o método, né, que ele foi utilizando. Essa parte que ele fala sobre transformar o que é teórico na prática, né, o saber fazer, é mais uma prova, assim, que ele precisa ver o resultado para fazer sentido. E eu acho que há um tempo atrás, até isso me chamou bastante atenção, porque há um tempo atrás, graduação, especialização, qualquer título tinha um valor muito maior. Hoje em dia, não. Então, assim, hoje em dia o que você sabe fazer com o conhecimento que você tem. Desculpa. Né? Mas, assim, era algo que foi abordado lá atrás, naquela época. Né? Mas, assim, durante um grande período, se você tinha um título tal, da universidade tal, isso era muito valorizado, vamos dizer, né? Só que naquela época, olha só a visão do cara. Ele já tinha essa visão de, não importa. E aí, o que você vai fazer com o que você sabe? E hoje em dia está cada vez mais forte isso, né? E para fechar nessa parte que é a higiene básica, né, dos OKRs, enfim, é prática pura, né, o que ele cita aqui, menos é mais, defina metas de baixo para cima, sem imposições, seja flexível, ouse falhar, use uma ferramenta, né, não como arma. Seja paciente, seja resoluto, tudo assim, orientando para a prática, e os ciclos, né, que fala que entre 4 ou 5 ciclos trimestrais, vai levar aí, então, de 12 meses, né? Então, praticamente, assim, um ano e meio, então, para ver isso aqui funcionando, né? Que às vezes a gente quer traçar alguma meta e quer uma coisa, já um resultado imediato. Então, ele fala desse ciclo, né? Então, é necessário passar por esse período. Ô, Vânia, sabe o que mais me incomoda? E eu já tinha comentado isso em outros livros, a Aline dando risada. Como que isso existe há tanto tempo, como outras metodologias, e só chegam para... Não sei se é massa, porque muitas pessoas hoje a gente fala de OKRs, elas não sabem o que é, né? Então, demora tanto tempo para chegar. Então, assim, até há pouco tempo atrás, e eu acho que em grandes organizações ainda a meta vem de cima para baixo. Como que a meta vem de cima para baixo se a gente está com um novo modelo de ambiente de trabalho, de autonomia, de pertencimento? Não faz sentido a meta de cima para baixo. A pessoa tem que fazer parte da meta dela. Então, assim, e outra coisa que me chama muita atenção, que a gente tem a tendência de complicar. Então, a gente acha que quando fala de um objetivo, tem que ser um objetivo uau, né? E os QRs mais uau ainda, né? E quando você vai ver o QR dele, um QR dele é testar em três clientes para ver se dá certo. Então, é muito mais simples do que a gente imagina, desde que a gente faça. Então, são coisas que me chamaram a atenção, mas assim, o que mais não é me revolta, mas a indignação de entender como não chega. Então, a gente lê o Scrum. O Scrum também é a metodologia de lá de bolinha. Oceano Azul, bolinha. Que mais que a gente leu, que é tudo bolinha? Tipo, o PDCA a gente sabe que é lá de trás. Então, não dá para entender. As técnicas que a gente usa, cara, perfeito. Eu penso exatamente assim também.
Mas veja pela gente, as técnicas que a gente usa hoje são técnicas de 1920, de 1950, que até hoje funcionam. Por mais que haja essa evolução, em algum momento, essa evolução, na verdade, na minha visão, tá? Vou fazer uma provocação aqui. Às vezes eu acho que, na verdade, não é nenhuma evolução. É simplesmente alguém que pegou, fez uma adaptação do PDCA, colocou um outro nome e que aquilo virou uma nova técnica, que, na verdade, não é uma nova técnica, é uma adaptação daquilo que já existia antes. Porém, para chegar nesse nível, tá, de entendimento, ou mesmo de abrangência, igual você falou, tem muita gente que não usa. Para a gente aqui, que nós estamos lidando semanalmente, diariamente, com assuntos voltados para a gestão, é mais fácil que a gente tenha contato com esse tipo de ferramenta. De repente, outras ferramentas de outras áreas, a gente não vai saber. Lá na medicina, vai ter um médico que fala, como que eu não inventei essa técnica aqui antes, que a gente não faz a mínima ideia. Então, para a gente se torna mais fácil ter acesso a isso. Em contrapartida, fazendo novamente aquele papel que eu quase não gosto de fazer, que é o do advogado do diabo, fica muito fácil, quase nada, fica muito fácil, na minha humilde visão, a gente passar a criar algo e divulgar depois que você já tem um nome formado. Então, por exemplo, em 2019, eu estava fazendo um curso lá do CRA, que a palavra do momento, a sigla do momento era que o mundo está VUCA, que é volátil, incerto, complexo e ambíguo. Beleza. Depois disso, a primeira vez que eu ouvi foi lá em 2019, tá? Nesse curso do CRA. Depois disso, eu já ouvi isso várias vezes. Aí eu fico pensando, mas será que agora que está assim ou não? Sempre foi assim, agora que alguém teve a ideia de colocar isso no papel e criar uma sigla para isso? Então, de repente, não é que se tornou assim. As pessoas simplesmente estão reparando em alguma coisa e colocando de uma maneira que se explique mais fácil. Então, na verdade, não necessariamente vai ser a criação de algo, mas ter a capacidade de enxergar e traduzir isso de alguma outra maneira. Então, às vezes não é uma criação, é simplesmente adaptação. Só que, lógico, isso exige, aí entra a questão do estudo, né? Não só da prática, mas também muita teoria para embasar isso, só que é algo também que se a gente for ficar pensando só nisso, a gente vai ficar maluco e não vai chegar a conclusão nenhuma, né? A gente vai continuar VUCA. Em Chafi, mas eu vou falar assim, pelo menos do que eu tenho de referência, da onde eu trabalhei, não é técnica de 1920, é sem técnica. É tipo, cara, só vai. Fala assim, ó, te contratei aqui para me desafogar, hoje você faz isso, tá bom? Daí você tá fazendo o negócio amanhã. Então, essa agora é a nova prioridade. Então, tipo, é isso, assim, não é? É só, parece esse corrida de louco. Fala assim, ó, vai. Só Fecha isso. o olho e vai, não pensa não, vai, faz aí, faz aí. E aí o que diferencia é o que sabe colocar de forma mais simples, mais prática, né? Que seja mais resoluto, né? Então, parece que a tendência é sempre para isso. Sim, com certeza. Tipo, pelo menos onde eu trabalhei, transparência zero. Daí, tipo, o CEO tá com um objetivo na cabeça dele, não fala para o vice-presidente, daí o vice-presidente pensa, nossa, eu acho que tem que fazer isso. Daí, só que ele não fala o objetivo dele pro diretor. Daí o diretor, tipo, e vai. E daí, tipo, daí a gente sobe o negócio para aprovar, daí não aprova. Daí desce. Gente, sério. Outra, eu acho que falta um mínimo de técnica. Passa um mês de trabalho, passa um mês todo mundo quebrando a cabeça para chegar lá em cima, não ser aprovado. Aí vem a explicação, olha, eu não aprovei por causa disso, disso e disso. Mas, pô, poderia ter falado isso um mês atrás, que a gente não estaria perdendo esse tempo em algo que já não seria aprovado naturalmente. O tumulto que causa, né? Dessa questão de ser de cima para baixo, né? É goela abaixo, né? E vira aquele tumulto. Fidel, good morning! Apareceu na câmera, quer falar? Que eu sei que você gosta de falar. Obrigado pelo espaço. Não tem comentário a fazer mesmo, mas é que eu estava envergonhado de chegar no meio do rolê. Sentar na janelinha e dar tchauzinho.
Enfim, digamos que hoje tava muito frio aqui em casa e eu levantei no susto. Eu falei, não, vou entrar um pouquinho mais tarde hoje, tem problema não. Daí eu falei assim, tenha com boca. Daí eu me assustei e levantei, tá? Mas vamos lá. Sobre essa questão de métodos e modelos de gestão. Eu estava estudando e dando uma olhada com um cara lá que é especialista em Talent Acquisition, que é uma parte lá da RH, e ele me falou algo bem interessante, que a maioria dos RHs, por exemplo, que é alguém importante nas empresas para poder pensar assim, em questões de cultura e tudo mais, utilizam um modelo de um livro de um cara que eu esqueci o nome, mas ele é de 98, aqui no Brasil. E começou a ser implantado isso em 2010. E tem gente começando a implantar isso agora, entendeu? Então, aquele negócio de business partner, por exemplo, é um conceito que já existe há algum tempo aqui no Brasil, mas ele é dos anos 90. Mas foi lá nos anos 2010 começar a ser implantado. Então, a gente vê que no Brasil a gente tem uma espécie de atraso, né? E daí a gente fica pensando, por que não chega essas coisas? É porque a gente está atrasado mesmo, né? Lá nos Estados Unidos, a cultura já é bem mais diferente, né? Com relação a isso, com relação a métodos. Por isso que eu acho que é muito interessante a gente ficar de olho no externo, assim, né? O que está acontecendo, para poder ficar de olho, né? Não, mas Fidel, com a globalização de informações, putz, não sei. Assim, lógico, talvez a gente se coloca, por exemplo, sempre quando eu vou pesquisar alguma coisa, eu vou pesquisar a tendência externa, né? A Rô sabe disso, né, Rô? Sempre eu falo, olha lá fora. Mas acho que, não sei. Ai, não sei, estou indignada. Que esse é o meu problema no PDCA, que a gente vai ter que achar a causa raiz. Porque não podia ser assim. A gente não está falando de um lugar que a gente não tem acesso à informação. O problema é a gente? O problema, entendeu? Não sei. Acho que isso já entra questão cultural de educação ou falta de, que é diferente. Aqui é muito mais defasado, assim como o Fidel falou também, aqui é muito mais atrasado, o nível de falta de, enfim, índice de analfabetismo, falta de escola, falta de educação, falta de incentivo para a galera estudar, enfim, falta de um monte de coisa, acaba influenciando nisso, acaba trazendo a acomodação de que não vai estudar mesmo depois, com a necessidade, não vai atrás. Tá? Mesmo tendo necessidade de se formar ou de se informar, acaba não indo atrás. Né? Eu acho, né? Pessoalmente, acho que é mais uma questão cultural de falta de educação do que outra coisa, do que falta de interesse, enfim. Eu acho que a engrenagem é muito mais complexa e existe muito mais variáveis para serem analisadas do que simplesmente essa indignação que você tem, eu também acho, cara. Também concordo. Só conhecendo você, eu sei que você fica sem dormir por isso, ou não, tá? Mas eu acho que é mais uma questão cultural mesmo, de as pessoas se despertarem para buscar algo diferente, coisa que não acontece. Eu vejo isso em casa que eu digo da minha família, tá? Lá em Ribeirão, com as minhas irmãs, alguns sobrinhos, enfim, que não tem interesse em estudar, estudar não só, não necessariamente faculdade, não tem interesse em se informar, não tem interesse em buscar coisa diferente, buscar coisa nova, não. Então, eu estou falando isso até com essa experiência interna. Eu sou o que ficou fora da curva, né? Mas como eu disse, uma visão pessoal, tá? Eu acho que é assim. Não tenho nenhum dado concreto para isso, é basicamente visão e observação empírica mesmo. Mas eu acho que tem tudo a ver. Os países mais desenvolvidos, a cultura educacional vem desde sempre. A criança já tem essa cultura para seguir estudando e seguir buscando, seguir se desenvolvendo, enfim. Aqui já não, aqui já é diferente. Então, isso eu acho que é um ponto fundamental para resolver várias coisas. Uma delas é essa. Uhum. Culturalmente, a gente tem uma defasagem
educacional, né? Se a gente for dar uma olhada com relação... Vou dar 2 exemplos, né? Se você pegar a taxa o funil do ensino médio, que é o quê? Não sei se vocês chegaram a ter contato com isso. No ensino médio é assim, nos colégios costuma ter 10 turmas de primeiro ano, 6 de segundo, 4, 3 de terceiro ano. Então tem muito abandono da escola. E ainda para a faculdade, né? Não que a faculdade, como a gente falou ali, não é pré-requisito, né? Já não tem, a Vânia, acho que comentou isso, não é mais tão importante quanto antes ter o canudo. Mas mesmo assim, a gente tem uma defasagem e isso reflete na cultura, né? Uhum. E o que me escapa é a questão da aprendizagem corporativa, no caso, né? Tipo, dessa cultura, o quanto que ela se estende à corporação, né? É isso. Mas sabe, Cami, o que é também? Eu acho que assim, que hoje a gente, é o que a gente estava falando, né, na semana passada, é que todos os líderes estão tão mergulhados nos problemas enfim, eles estão num buraco, eles não sabem, eles só estão enxergando o escuridão e aqui, eles estão só enxergando ali os problemas, os incêndios que eles têm que apagar, né? Aí, eu acho que assim, daí, vamos lá, né, no dia a dia, o que acontece? Ele está ali durante o trabalho dele, que às vezes a jornada dura 10, 12 horas, aí ele está ali apagando incêndio, ele chega em casa morto, um pouco de tempo que ele tem, ele passa com a família, e ele não vai, final de semana, ele quer abstrair. Não, ou trabalha ainda, né, final de semana. Então, eu acho que aos poucos, quando a liderança for ficando um pouco mais jovem, porque por enquanto ali o diretor, o vice-presidente, está todo mundo bem acomodado, porque estão ali, entendeu? Eles não, sem estudar, sem se atualizar, eles estão ali, né, ganhando ali, né, a quantidade lá que eles super, né, tão super bem de vida, assim, né? E eu acho que, por exemplo, assim, lá na empresa que eu trabalhava, quando assumiu um vice-presidente um pouco mais novo, que já tinha esse conhecimento, começou a mudar, entendeu? Então, assim, eu acho que, assim, por enquanto a gente não vê essa mudança, né? Mas pode ser que lá para frente, um pouquinho mais alguns anos só, né? Talvez a gente já comece a ver, né? A aplicação, né, disso. Então, assim, aí a gente vamos voltar para a causa raiz. As pessoas não colocam na rotina delas um Sim. tempo para pesquisa, para atualização, para capacitação, porque acha que isso não tem que estar na rotina. E isso está totalmente errado, porque é isso que vai levar a galgares maiores em relação a tudo, em relação à sua gestão, em relação ao redor, né? Mas, calma aí, ô Má, você não pode sair, você está gravando. A gente precisa encerrar. Eu tô gravando. A Aline tá gravando. Desculpa, então tá bom. Beijo, Mari. Então, eu também preciso sair. Mas, só para encerrar aqui. Então, eu acho que, assim, tem que ter uma mudança na mentalidade, que a gente já falou aqui, que a galera só quer operar. Porque pesquisar é algo estratégico, e aí estratégico vai parecer que eu não fiz nada. Também, Fidel, eu concordo com você. Então, aí entra voltando só na questão da educação. Por que o cara que fica apertando parafusos e aperta muito bem os parafusos vai falar assim, bom, eu acho que eu vou fazer uma faculdade, acho que eu vou terminar o ensino médio que eu não terminei. O que isso vai me trazer de benefício para que eu aperte o parafuso melhor? Não vai. Então, eu vou continuar apertando o parafuso e não vou perder esse tempo voltando a estudar ou finalizando meus estudos. E aí entra aquilo que a Rô falou agora, de que como que a liderança vai influenciar nisso. Como que uma liderança... Aí é uma filosofia um pouquinho... Um papo filosófico um pouquinho mais para outro... Como que é? Para quando a gente estiver num boteco, tá? Acompanhado com cerveja, funciona bem melhor. Como que esse líder vai conseguir colocar na cabeça do pessoal dele, da equipe dele, dos funcionários, um OKR,
vamos fazer um planejamento estratégico junto com os funcionários, não quero ser top-down, vamos reunir todo mundo, vamos envolver todo mundo, sendo que esse todo mundo não tem essa capacitação para conseguir entender o que ele está falando. E aí já, entendeu? A bola de neve já vai aumentando um pouquinho mais, porque a gente não vai ter esse controle. Por mais que entre um vice-presidente com uma cabeça mais jovem e tal, estou seguindo o seu exemplo, tá? Acho que não era o caso da sua empresa, mas pegando empresas em que tem lá um monte de gente que fica apertando parafuso, trabalhos manuais, lá, o cara que está fritando coxinha, não desmerecendo, mas eu estou falando o seguinte, esse cara, ele pode pensar, para que eu vou fazer uma faculdade se a minha função é apertar um parafuso aqui? Não vou perder esse tempo, eu não quero, não preciso disso, não é uma faculdade que vai me trazer algo melhor. Diferente dos países lá fora, em que você vê funções das mais variadas e das mais operacionais, a galera que tem faculdade. O caixa do supermercado, o atendente da padaria, o frentista, tem faculdade, estudou, e aí a hora que o líder chega com uma ideia nova, vai ter a cabeça aberta para entender isso. E aí a gente já volta na questão cultural aqui, que a gente não tem essa cultura. Então, acaba naturalmente suprimindo essa vontade de aprender, ou mesmo a capacidade de discernimento, de entender o que o líder está falando, inclusive. Mas, como eu disse, isso seria um papo para a gente ficar horas no boteco. Então, hoje não vai rolar. Esse horário não vai rolar, chefe. Não, esse horário não permite. Então é isso, né, gente? Bora pro capítulo 3. Uhul! Então tá. Então vamos, né?